Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, do Tricolor. Fica aí, tá começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana, ajuda a gente a distribuir para mais pessoas esse conteúdo. E para fazer isso, melhor ainda, você tem que clicar aí, deixar um hype. É só puxar o comentário para o lado, clicar e hypar. Fazendo isso, esse conteúdo vai chegar a muito mais pessoas e vai ajudar a gente a evoluir cada vez mais. Então fica o pedido desse hype encarecido aos amigos e às amigas, tá bom? Dito isso, galera, bora falar de Fluminense. A gente começa aqui falando sobre uma notícia bomba de ontem, né? É sério que o Milan, depois de tanto tempo, está interessado no Thiago Silva? Tá aí, ó, matéria que saiu em todas as mídias aí, de que o técnico do Milan, né, o Allegri, estaria interessado no Thiago Silva, numa possível contratação do Thiago Silva para a temporada 26. Mas a intenção do Fluminense, segundo a própria matéria, é de fazer uma renovação, uma extensão do contrato do Thiago, que acabaria em junho, até dezembro de 26, tá? Eu acho que tudo vai depender também de como esteja o Fluminense dentro da competição. Ontem eu conversei com um amigo, né, que é muito próximo da família do Thiago Silva, né? Esse amigo ele estudou com uma pessoa da família do Thiago Silva. Eu perguntei para ele, falei, cara, será que isso é possível? Aí ele falou para mim, Quintela, sinceramente, cara, essa chance é zero. Assim, o Thiago veio pro Fluminense com a intenção mesmo de, como se fosse pagar um pedágio mesmo, de ter o prazer de estar no Fluminense, encerrar a carreira dele no clube que ele ama, e ele não pensa mais em jogar uma temporada muito longa, e a ideia dele era até realmente encerrar a carreira no meio de 26, mas vai depender do que vai ter até lá. Então, sinceramente, segundo essa pessoa me falou, conversei com ele ontem, né, ele falou assim, cara, eu acho pouco provável que o Thiago saísse, até porque ficaria feio para ele sair do Fluminense para jogar no Milan. Então, assim, é uma pessoa, óbvio, né? Eu não tô falando com o Thiago, eu tô falando com uma pessoa que conhece o Thiago e que me disse isso. Então a gente fica aqui nessa expectativa de que realmente o Thiago não saia, né? O Thiago tá sendo importante aí pro Fluminense, que continue no Fluminense. Foi muito importante também 24, hein? A gente poderia ter sido rebaixado, a gente não pode esquecer disso. Galera, dando sequência aqui ao nosso Resenha Express, cara, uma confusão generalizada essa venda de ingressos do Fluminense e Flamengo, né? Os torcedores do Fluminense relataram muitas dificuldades, já vem relatando muita dificuldade para comprar ingressos junto ao Futebol Card. E ontem, que foi quando abriu pela primeira vez para o público em geral, a confusão ficou ainda pior, né? Muitos flamenguistas procurando ingressos, o torcedor do Flamengo é maior e os caras estão muito bem no Campeonato Brasileiro, então parece que a coisa desandou de vez. Alguns torcedores do Flamengo ficaram culpando, dizendo que o Fluminense estava fazendo isso para prejudicar o Flamengo. Enfim, mas de fato a informação que o Vitor Lessa trouxe é que tanto a diretoria do Fluminense quanto a diretoria do Flamengo, eles estão tentando juntos entender e resolver o problema. Ou seja, não é algo criado pelo Fluminense. É algo que tanto o Fluminense quanto o próprio Flamengo reconhecem que é um problema da distribuidora de ingressos e não um problema dos clubes. Então eles estão tentando resolver essa situação. Até ontem o Fluminense, que foi quem vendeu antecipado, havia comercializado 20 mil ingressos para os seus torcedores para essa partida contra o Flamengo. Um público até, muita gente criticando, eu acho que é razoável, não acho que seja um público ruim, enfim, mas aí é de cada um. Então essa é a situação de momento aí do clássico Flamengo e Fluminense, beleza? Vamos ver se no dia de hoje as coisas melhoram, mas ontem o bicho pegou, foi muito complicada a distribuição e venda dos ingressos para o Fla-Flu. Dando sequência aí, continuando aqui no nosso Resenha Express, ontem o meu amigo Thiago Ferreira trouxe uma informação que a gente já tinha trazido também um mês atrás, né? De que o Kaique Almeida deverá voltar para o Fluminense para o ano que vem, né, temporada 26. E aí eu conversei com uma pessoa, né, que foi a mesma pessoa que tinha me dado a notícia de que o Kaique Almeida voltaria, e eu perguntei para essa pessoa como é que está a expectativa, né, se ele já sabe que vai voltar, etc. E a pessoa disse, Quintela, ele já sabe há muito tempo que vai voltar, é isso que era o combinado, ele jogaria esse semestre pelo Remo, e independente de como ele fosse no Remo, ele já voltaria para o Fluminense. Se ele fosse mal, fosse bem, ele já voltaria para o Fluminense, né? Ele tem contrato com o clube, então até o fim de 28, então é interessante, ele sabe que ele tem que voltar. Agora, o jogador, se me perguntar, ele falou assim para mim, se você me perguntar se o jogador está
tá satisfeito e seguro de voltar pro Fluminense? Ele não tá. Ele hoje preferiria e gostaria de ficar no Remo. Principalmente se o Remo subir para a Série A. Foi o que essa pessoa disse para mim. Por quê? Porque lá no Remo hoje ele é titular, é um jogador que a torcida tá gostando, tá aprendendo a gostar dele, e no Fluminense ele não tem nem garantia de que terá minutagem. Foi o que essa pessoa me disse. Eu até consultei uma outra pessoa que é muito próxima a ele, essa outra pessoa disse que não esteve com ele, não tinha como me dar maiores informações, mas que isso, já na conversa anterior que eu tive também com essa pessoa, ele falou, olha, isso é um temor dele, porque o que está acontecendo, gente? O Fluminense está ficando estigmatizado por culpa dele, com a base, com jogadores da base, com representantes, com familiares, como um clube que revela, mas que não põe para jogar. Então, muitos desses garotos, eles às vezes preferem jogar num time minúsculo, menor, bem menor que o Fluminense, disputar uma liga pequena do que jogar no Fluminense, porque no Fluminense eles não vão jogar, não vão ter chance. E olha o melhor exemplo disso, a bizarrice, que foi o caso Davi, que fez 2 partidaças, porque teve que jogar, não tinha quem colocar, botaram o garoto na furada e ele jogou pra caramba. E depois, quando tinha que ter tido o bônus, ele não teve, nunca mais teve oportunidade. Olha o exemplo que o Fluminense está dando, olha o estímulo que o Fluminense está dando para os garotos, zagueiros da sua base. Vocês entendem? Então, para os garotos que estão vendo isso, é devasto, como fala o Vilela. É devastador. Como é que esses garotos vão ter estímulo, vão ter expectativa de jogar num clube que não aproveita os garotos? Então, essa situação tem deixado o Kaique um pouco motivado para voltar ao Fluminense, segundo essa pessoa me informou. Mas vamos ver a volta dele aí, se de repente alguma outra coisa acontece, as coisas mudam, né? Quem sabe? Para fechar o nosso Resenha Express de hoje, John Kennedy, o John, provocou os rivais, rapaz. Ele provocou os rubro-negros, soltou aí, ele foi entrevistado pelo Fred Caldeira, né? Lá na TNT, e ele, é aquela história, perde o amigo, mas não perde a piada, né? E ele até brincou, ele respondendo o Fred Caldeira, ele falou, se não vamos ser campeões brasileiros, nada, não dá para deixar ele ser também. Mas dá uma olhada aí, ouve o áudio dele com o Fred Caldeira, esse moleque, ele é provocador, se liga aí. Nos últimos jogos eu não tenho feito gol, mas acho que tô com um sentimento bom que vai sair nesse Fla-Flu. Aquele famoso motivação extra, assim, atrapalhar os caras também? No Brasileirão? Ah, claro. Se não vamos ser campeão do Brasileiro, não pode deixar eles serem também. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar e tentar atrapalhar o máximo. Sim. Vocês viram aí? Agora, resta saber se ele vai jogar, né? Porque ele tá metendo essa bronca aí, mas a princípio o Everaldo é titular, né? Se o Zubeldia conhece um pouquinho da história do John Kennedy na base do Fluminense, ele colocaria o John Kennedy nesse Fla-Flu. Vamos ver o que vai acontecer, mas que seria legal. E ele tá dizendo que ele tá com um pressentimento bom, hein? Imagina como seria legal o John Kennedy dar a volta por cima justamente contra o Flamengo. Vocês já pensaram nisso? Tem aquela música, né? Sonhar não custa nada. Vamos sonhar, galera. Vamos sonhar e quem sabe isso aconteça. Mas para isso, seu Zubeldia, bota o moleque para jogar e vê o que acontece, pô. Então é isso, botar o moleque para jogar. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus. Né? Hoje, durante o dia, teremos mais vídeos. Hoje à noite não teremos o resenha com a galera, que eu ainda estou me recuperando. Já falei com vocês, tive uma crise gravíssima de ciático. Mas, graças a Deus, estou melhor, estou medicado, estou me tratando, né? Estou procurando especialistas. Mas amanhã tem pós-jogo aqui, eu já estarei de volta. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!